Olá, mais uma vez nós estamos aqui para falar do orçamento familiar, dando continuidade ao nosso programa com mais um episódio, sempre querendo levar até você alguma informação que venha a ser útil à sua vida e que possa lhe proporcionar algum tipo de benefício. Nesse programa, nós vamos falar, dentro de orçamento familiar, de alguma coisa sobre direitos trabalhistas. Direitos e também deveres. Mais especificamente, nós devemos abordar direitos e deveres do empregador doméstico e também da empregada doméstica. Para abordar esse assunto, nós estamos aqui conosco no estúdio com o doutor Pedro Henrique Pacheco Bittencourt. Seja muito bem-vindo, doutor Pedro. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui para colaborar um pouco de conhecimento. A gente desde já agradece o seu tempo aqui conosco. É precioso o tempo, né? Mas nosso intuito é levar conhecimento às pessoas. Doutor Pedro, dentro da área do direito, o senhor tem atuado mais em que área especificamente? Atualmente, a minha atuação majoritária, né, é trabalhista. Atuo com causas trabalhistas. Grande parte ou toda parte só com a parte do empregado, né? Não atuo na defesa do empregador, apesar de já ter tido alguns contatos com o empregador, mas a maior parte é com o empregado. O empregado. Né? Mas para atuar com o empregado, você também tem que conhecer a parte do empregador, né? Claro, sem dúvidas. Sem dúvida. Doutor Pedro, nós temos legislação específica para proteger o trabalhador ou também proteger o empregador doméstico? Hoje, desde 2015, que foi feita a Lei Complementar 150, certo? Existe uma regulação específica para o empregado doméstico e afins, outras funções que são similares ao empregado doméstico. E hoje ela é amplamente aplicada e é o que regula esse trabalho em específico. Tá certo. Bem, em geral, nós entendemos por empregado doméstico, de forma prática, usual, aquela pessoa que está ali para cuidar de uma casa, de uma família, cumpre o seu horário e vai embora. Mas nós já também sabemos que isso é um pouco mais ampliado. Quais atividades se enquadram nessa mesma legislação, doutor Pedro? Então, a Lei Complementar 150, ela também é aplicada para, por exemplo, cuidador de idoso, caseiro também. São funções que são equiparadas à empregada doméstica. Não é só a empregada doméstica que utiliza... Uma babá, por exemplo. Babá também. Babá é um ótimo exemplo. Porque normalmente empregada doméstica e babá se confunde. Às vezes, sim, na mesma função, ela está exercendo essas duas atividades, de babá e de cuidado doméstico, que seriam de limpeza do lar e afins, né? Sim. Mas todas essas atividades hoje se recaem sobre a mesma lei, que é a Lei Complementar 150. 150. Assim como o caseiro, ou a babá, ou o cuidador de idoso, ou a própria empregada doméstica que vai trabalhar só com limpeza do lar. Tá certo. O trabalhador rural, doutor Pedro, enquadra aí também ou é outra legislação? Trabalhador rural, se estivermos falando de caseiro, sim. Mas, por exemplo, se existe uma fazenda e tem um veterinário na fazenda. Tipo? Então, se ele for contratado como veterinário, ele não vai ser tratado a partir dessa lei. Vai ser a CLT comum. Tem a lei específica CLT. Vai ser a CLT comum, que ele é um empregado comum, assinou a carteira dele, ele só tem a função de veterinário, apesar de trabalhar em zona rural, né?
Mas quando se trata de caseiro em específico, que é um trabalhador rural, inclusive é uma das principais atividades em que o trabalhador mora na zona rural, às vezes mora até mesmo no trabalho, o que é o mais comum, na verdade, em zonas rurais, onde tem sítios grandes que os empregadores nem mesmo residem no sítio, sim, né? Sim. O caseiro é quem mora no sítio, cuida do sítio. Esse é equiparado perante a legislação trabalhista como empregado doméstico. Que é a Lei Complementar 150 de 2015. Exatamente. Doutor Pedro, nós temos muitos telespectadores que vivem no meio rural e eu tenho certeza que paira certas dúvidas. Vamos imaginar que o empregador necessite de uma pessoa para fazer um plantio, uma limpeza de um terreno, uma colheita, uma adubação temporária. Como é que isso funciona, doutor Pedro? Então, aí que está a principal divergência que a gente encontra na justiça. Uhum. Porque, por vezes, o empregador ele quer contratar uma pessoa para fazer um trabalho específico por um curto período, às vezes até não é todo dia da semana, uma vez por semana, ó, limpar o meu quintal. E ele contrata como diarista, né? Paga a diária do trabalhador, e aí está tudo bem, porque a principal diferença entre o diarista e o trabalhador que é CLT recai sobre a habitualidade. A própria Lei Complementar 150, ela determina que todo empregado que trabalhar por mais de 2 vezes por semana tem que ser contratado. Mais de 2 vezes por semana. Passou de 2 vezes por semana, todas as semanas do mês, de um mês, 4 semanas, trabalha mais de 3 vezes por semana, isso aí já cabe um reconhecimento de vínculo empregatício. Vínculo empregatício. Já recai sobre o vínculo empregatício. Mas, obviamente, se for um trabalho de um mês, não há necessidade de Trabalhou por 30 dias. Se foi contratado por esse prazo determinado, não necessariamente tem que anotar a CTPS do trabalhador. Entendi. Habitualidade é especificamente o que? Trocando em miúdos. A habitualidade é frequência. A frequência do trabalhador frequência ali. Se for, por semanal. Exemplo, entendi. Se for uma babá, por exemplo, que faz todo dia, não tem saída. Sem dúvidas nenhuma, tem que assinar a carteira dessa babá. Mas, doutor Pedro, eu fico incomodado também, porque eu recebo as perguntas das pessoas. Tipo assim, alguém precisa de uma pessoa, seja homem ou mulher, para fazer a limpeza da casa ou de um quintal. E essa pessoa vai ali habitualmente 2 vezes por semana, digamos, terça e sexta-feira. Tem vínculo? Não tem vínculo. Não quer dizer que você não possa assinar a carteira dessa empregada doméstica. Certo. Mas ela tem características de diarista. Entendi. A prática de diarista não é errada perante a legislação trabalhista. Só tem que respeitar os requisitos. Mesmo se essa mesma pessoa vai na mesma casa toda terça e toda sexta e cumpre aquele horário, é considerado diarista. Diarista. Muitas vezes eu tenho uma diarista que trabalha na minha casa e ela vem da minha casa, quando ela chega na minha casa, ela já veio de outro apartamento. Lugar. E ela, em uma semana, ela trabalha em 10 casas diferentes. Isso é diarista. Entendi. Então, apesar de ser toda semana, 2 vezes, não quer dizer que ela tem que ser anotada a CTPS dela, a carteira de trabalho dela. CTPS é a carteira de trabalho. Por tempo de serviço. Isso. CTPS. Tá certo. Doutor Pedro, muitas dúvidas surgem, né? Muitas dúvidas surgem. É comum, né? Porque, comum. Às vezes, o empregador ele não respeita a legislação por desconhecimento. E o empregado não exige seus direitos também por desconhecimento. Então, o prejuízo vem de um lado e de outro, mas, às vezes, não é por má fé. É por não ter instrução mesmo, que é normal. Normal.
Me incomoda bastante, porque às vezes a pessoa tem uma necessidade, uma família, tem uma necessidade de alguém que vá lá trabalhar, cumprir algum tipo de tarefa. Mas ele não coloca no orçamento familiar. Aí chega na hora de pagar, começa aquela, né, sempre querendo pagar menos ou não dar os direitos devidos, porque não está no orçamento familiar. Isso eu insisto, inclusive, com você que me ouve. Você precisa de alguém para trabalhar na sua casa? Coloca lá na despesa do orçamento familiar. Veja o quanto você pode assumir, para que não fique depois nada por haver, né? Que seja totalmente cumprido. Mas, doutor Pedro, o diarista. Na hora que eu vou pagar o diarista, eu vou fazer um recibo. Eu devo colocar ali valor referente a 13º, FGTS, ou não há necessidade nenhuma? O diarista, ele recebe o valor do dia dele, Tá tudo incluído. que é acordado entre as partes. Cada diarista cobra tanto. Nem todo empregado, nem toda doméstica cobra igual a outra doméstica. Depende também Uma coisa é limpar um apartamento de 100 metros quadrados, outra coisa é limpar um apartamento de 200. Então, o valor vai de acordo com a negociação entre as partes, né? Entendi. Mas não tem que ponderar nesse pagamento 13º, férias, nem nada relacionado. É o valor da diária. Entendi. Só que o que é importante como o senhor falou, tem um recibo. Hoje em dia, o pagamento é feito por Pix, né? Sim, o Pix vale como recibo? O comprovante já é o suficiente. É o suficiente. Porque isso é mais um resguardo do próprio empregador. Porque no exemplo que o senhor deu, de uma pessoa que vai 2 vezes por semana, todas as semanas, essa empregada doméstica pode chegar a um ponto de entender que tem que assinar, tem que assinar a carteira dela, ela deve receber 13º e outras verbas, e entrar na justiça contra aquele empregador, e o empregador tem que ter provas para se resguardar. Que se, porventura, tiver algum problema de relação, ou mesmo na justiça com essa empregada, ele tem lá, aqui a frequência, 2 vezes por semana, foi acordado R$100 a diária, entendeu? E é bom colecionar essas provas, esses documentos, para se futuramente for necessário, tenha guardado toda essa documentação. Tá certo. Doutor Pedro, ainda com o diarista, nós temos muitos telespectadores que são diaristas, né? Bem, ele não vai ter fundo de garantia por tempo de serviço. Ele não vai ter férias. Ele não vai ter 13º. Não tem recolhimento de INSS. Qual o conselho que você, como advogado da área, daria para um diarista para ele se precaver dentro do seu próprio orçamento? Porque ele também tem o seu orçamento, né? O que ele deveria fazer para resguardar algum direito? Então, o problema aí que está é porque são dois lados, né? O diarista, ele tem a oportunidade de fazer uma renda maior que o CLT, porque o CLT, normalmente, muitos dos casos, vai receber um salário mínimo. Salário mínimo. Por outro lado, o diarista, ele recebe por dia trabalhado e muitas vezes, igual eu já dei o exemplo anterior, pode trabalhar em 2 lugares no mesmo dia. Isso. E a depender da qualidade do serviço, pode ter uma diária mais cara. Isso. Então, pode fazer, às vezes, 2, 3 vezes mais que um CLT. Então, tem que ter a consciência que você vende seu tempo, certo? Que no dia que você ficar doente, você não vai trabalhar. Então, considerando que já ganha mais, guardar uma quantia... Uma reserva, até mesmo se planejar para você mesmo fazer seu 13º, vamos dizer assim. Entendi. Né? Considerando que você não vai ter um empregador garantido tais verbas para você. E o INSS? E o INSS? Tem condições de pagar o INSS sem mesmo ser... particular, ele vai lá e ele recolhe, ele faz. Eu não sei exatamente como é que funciona o procedimento, porque eu mesmo nunca fiz dessa forma. Mas existem formas de você recolher sem precisar ter a carteira assinada. E fazer o recolhimento. Sim. Ele pode ser MEI também, né? Pode ser, é uma alternativa.
Só que nem todo diarista tem essas preocupações, né? De se resguardar nesse sentido. Mas eu quero agora falar para você, diarista, nosso telespectador. Se você já tem assistido o nosso programa do Orçamento Familiar, vai entender fácil isso. Faça as suas contas. Faça as suas contas. Por quê? Uma coisa é você botar o dinheiro no bolso hoje. Graças a Deus, eu posso agora, com esse dinheiro, pagar isso, pagar aquilo. Outra coisa é a contagem do tempo. O tempo vai passar. Passou para mim já, está passando, vai passar para você também. Tenho certeza disso. Não deixe de se resguardar. Como já nos disse o doutor Pedro, fazer uma reserva. Você pode se cadastrar como MEI, microempreendedora individual. Nós temos uma aula exclusiva sobre isso. No YouTube você pode acessar e procurar entendimento disso. E também pode nos enviar nos comentários a sua pergunta. Da nossa entrevista agora aqui, eu não entendi direito o que o doutor Pedro falou. Você pode colocar lá, nós vamos responder. E também, além do MEI, você pode ter o seu cadastro particular no INSS, fazer o recolhimento, te levando ao direito de uma aposentadoria futura, bem como direitos na área de saúde também. Importantíssimo, vou frisar. Diarista, faça seu orçamento. Faça a sua reserva. E não se esqueça daquela máxima. Como é que fica rico? 10% do que você ganha, você guarda. Não importa. Eu sou diarista. Não, você é diarista, mas você guarda 10% do que você ganhar. Faça uma reserva. Isso é riqueza. Isso é riqueza. Né? Mas, voltando aqui para aproveitar o doutor Pedro. Doutor Pedro, os direitos trabalhistas do empregado doméstico ou o caseiro, ele é o mesmo da CLT? Tem todos os direitos, folga semanal, tem tudo isso? Hoje, com essa lei complementar... 150? 150. Os direitos que o doméstico tem é o mesmo praticamente a um empregado comum. Até mais, ele está até mais resguardado em algumas questões. Por exemplo, hoje, o empregado doméstico, o empregador doméstico, tanto o empregador de doméstico ou mesmo de caseiro, por exemplo, ele precisa obrigatoriamente controlar a jornada do empregado. Entendi. Porque anteriormente, uma empregada doméstica, uma babá, trabalhava praticamente o dia todo com o patrão, viajava com o patrão no final de semana. E hoje não pode ser mais dessa forma. Hoje, não pode. Hoje a lei determina que seja controlada a jornada. 8 horas. 8 horas. Se passar de 8 horas... Hora extra. Hora extra. E também tem jornada de escala, de 12 por 36, que é a própria lei... Sim. lei... Por causa do cuidador, né? Sim, é um ótimo exemplo. Cuidador, normalmente, essa prática pode ser mais comum. Tem adicional noturno? Tem adicional noturno, a partir das 10 horas até as 5 horas da manhã. Que bênção. E essa obrigação de controlar a jornada só existe por conta dessa lei complementar. Porque nas empresas comuns, essa obrigação só torna-se obrigatória a partir de 20 funcionários. Sim. E hoje, um lar que só tem uma empregada doméstica, você precisa controlar a jornada do seu empregado. Certo. Tem férias. Tem férias, tem 13º. Tudo igual. Se ficar doente, atestado médico. Atestado médico, abono, né? Vai abonar o dia. Não pode descontar, porque... E a alimentação? A alimentação é a cargo do empregador. A cargo do empregador. Sim. Né? Um bom exemplo, final de semana, a empregada doméstica viajou, babá principalmente, viajou com a família para cuidar das crianças, lá 2 dias, final de semana. Quem tem que cuidar das despesas, de transporte, de alimentação durante essa viagem é o próprio empregador. Não vai ser a babá que vai arcar com essas minúcias. E o empregador ele tem que observar muito qual é a necessidade dele.
Sim. Porque tem um empregador que ele só quer que a pessoa cuide da casa, tem outro empregador que quer que cuide da casa e cuide dos filhos, tem empregador que, por conta do trabalho, se ausenta muito durante a semana, às vezes durante o final de semana, por conta de trabalho, precisa de alguém lá Entrega durante na o mão. dia. Tá, quando o trabalho ele vai ser muito. Vai existir muitas peculiaridades, Sim. principalmente quanto ao horário, é sempre importante o empregador firmar um contrato, um acordo de compensação de horas com o Pode fazer empregado, isso, né? com questões de viagem de final de semana, deixar isso tudo pactuado, considerando que o empregador já tem em mente o que ele precisa daquele empregado para ter um vínculo de emprego tranquilo e sem surpresas, né? E que não prejudique o empregado, às vezes, por jornada exaustiva. Hoje em dia, na Justiça do Trabalho, uma das principais causas de pedir jornadas extensas em que o empregado não recebe a hora extra, a contraprestação devida. Isso depois dá problema, né? Isso depois dá problema e isso dá um valor muito alto das valorizações judiciais. São o que carece. Hoje, o que mais encarece uma ação judicial, normalmente, é a hora extra. A hora extra. Que não tem contraprestação, que o empregador não teve cuidado de controlar, nem que seja por biométrico ou mesmo pelo cartão de ponto manual, que a pessoa anota o horário que chegou, o horário que saiu. Pode anotar, aquele sistema antigo. Tá valendo. Pode ser manual, pode ser o biométrico. Tem várias formas hoje que não são onerosas para o empregador, mas que causam segurança para ambas as partes e respeita a legislação. Tá certo. É importantíssimo, porque esse ponto é o que muitas vezes causa litígio entre as partes. Litígio. Eu quero me dirigir agora a você, o empregador, nosso telespectador empregador. Me dirigi há pouco ao diarista, né? Veja uma questão. Dentro do seu orçamento familiar, deve constar isso. O trabalhador que está trabalhando para você, ele faz jus a todos os direitos trabalhistas, como muito bem já explicou o doutor Pedro Henrique, pela Lei Complementar 150, se equivale à CLT. Tem todos os direitos. Então, vai chegar no final do ano, ele tem direito a um valor referente ao 13º salário. Quando completar um ano de trabalho, ele já faz jus a 30 dias de férias. Até 1 ano e 11 meses, você precisa conceder essas férias. É preciso ter muito cuidado. Não, ele vai ficar de férias ou ela vai ficar de férias, mas vai continuar trabalhando. Isso não é aconselhável. Férias é para ficar fora do ambiente de trabalho. Olha o que eu disse, fora do ambiente de trabalho. Em muitos casos, o trabalhador doméstico, ele se torna amigo, em alguns casos, amigo íntimo do empregador. E ali há confissões, né? E forma-se uma verdadeira amizade. Muita atenção. Essa amizade vai acabar no dia que o trabalhador for alertado por alguém ou alguma necessidade dele próprio, vier e ele te levar a um pagamento de valores que você não estava esperando. E pode ir na justiça e a possibilidade de ganho dele, eu não vou afirmar, vou perguntar ao doutor Pedro. Que percentual chega, doutor Pedro? Então, a premissa maior do advogado é não dar certeza de se vai ganhar, se vai perder, né? De nada. Não posso falar, depende do juiz, depende da causa. Depende do juiz. Mas o principal fator que vai determinar se alguém vai ganhar ou perder são as provas que existem.
Se o empregador fez tudo correto, conforme a lei determina, Tá tudo e tranquilo. tiver tudo documentado, a chance dele ganhar é maior. Mas se fez realmente coisas erradas, vamos dizer, não necessariamente não erradas. cumpriu devidamente. Às vezes por Desconhecimento, mesmo. Mesmo por desconhecimento e por inocência, ele pode perder a ação. Pode perder a ação e ter prejuízo. É. Então, o melhor é sempre fazer o certo. E se não conhece e não tem capacidade de gerir a situação, tem que procurar ajuda. Né? Procurar ajuda. Procurar ajuda, pesquisar. Hoje é muito fácil de ter conhecimento do que tem que ser feito na internet, ou mesmo por um advogado mesmo, ou entrando em contato com alguém que já tem empregada doméstica, que já assina, porque essa cultura de assinar a carteira, dos direitos da empregada, ela tá começando a ficar mais forte agora. E sim, é muito recente, sim, então sim, as pessoas não sabem, às vezes não sabem lidar. O que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que assinar a carteira, o que eu tenho que pagar? Tem que pagar 13º mesmo? Tem que dar férias? Sim. Por exemplo, hoje empregado doméstico... Hora extra, né, doutor? Hora extra. Antes era muito raro a pessoa pagar hora extra para empregado doméstico porque ela ficou 1 hora a mais numa sexta-feira à noite. Pode entendeu? compensar a hora também, Pode né, compensar a hora. Isso tudo já pode, previamente, acordado, compensar a hora ou receber a hora extra. E hoje, por exemplo, se a empregada fica grávida, ela tem o direito à licença dela. A licença maternidade. Às vezes a empregada doméstica ela prefere ganhar menos, mas ter a carteira assinada, porque traz essas garantias. Esses direitos, né? Porque a diarista, se porventura ela ficar grávida, vai chegar um momento que ela não vai conseguir trabalhar mais. E ela vai estar sem sua renda mensal, né? Entendi. E já a pessoa que tem carteira assinada vai ter esses direitos resguardados. Então, é importante ter tudo isso em mente para a pessoa, tanto para o empregador, decidir o que é melhor para ele, o que ele precisa, qual é a necessidade dele e qual é o melhor caminho, se é por diarista ou por pessoa de carteira assinada, e assim como o empregado. O que ela quer? Ela prefere a informalidade, Sim. trabalhar, fazer sua própria agenda, ganhar um valor maior sobre o seu dia, ou prefere ter a estabilidade, ganhar um pouco menos às vezes, porque, querendo ou não, o empregado que é CLT, ele é mais oneroso para o empregador, porque Sim, com certeza. tem que pagar todos esses direitos, mas cada caminho tem a sua vantagem. Cabe ambas as partes decidirem qual é a sua necessidade. Doutor Pedro, uma última pergunta que me ocorreu agora. Nós não tínhamos pensado nisso antes, pensei agora. Digamos, para o trabalhador rural, né? Ele, em vez de ser empregado, diarista ou qualquer outro tipo de modalidade, ele vai ser um meieiro. Ele chega lá, um tem uma propriedade, o outro tem o trabalho. O que tem o trabalho diz, não, eu vou plantar a meia, a terça, enfim, não importa como eles combinam. Esse trabalhador também tem direito a algum benefício trabalhista, doutor Pedro? O meieiro, no caso, ele é o sócio da outra parte. Ah, entendi. Né? Ele não ele não tem patrão e nem ele é patrão do dono da... Aí não gera relação. Não gera relação de relação de emprego nenhum. entre empregado e empregador. Não é o caso, entendeu? Um oferece a terra, o outro o trabalho de plantio. E os dois dividem cada um. Tendem a ganhar. Tendem a ganhar, né? Pode até não ganhar, mas tendem a ganhar. Isso é muito comum em plantação de café, por exemplo. Sim. Onde um faz a colheita, o outro oferece a terra, ou o contrário, enfim. Mas não gera relação de emprego entre as partes, porque eles estão em pé de igualdade, em teoria, né? Mesmo que a plantação dê em nada, uma praga... Os dois estão no prejuízo. Os dois ficam no prejuízo. Ninguém vai sair ganhando aí, financeiramente falando. Mas o meieiro, nesse contexto aqui que a gente está falando, não tem relação de emprego. Nenhuma. De empregador perante empregado com a outra parte. Tá certo. Doutor Pedro,
nosso tempo está esgotando e a você, nosso telespectador, se você tiver alguma dúvida, vai lá no YouTube, nos comentários e coloque a sua dúvida ali. Se quiser dar uma sugestão também, estamos abertos, né? Você pode acompanhar esse programa na TV Web Manaim, no canal 126, também pela Sky Livre, no canal 85, e temos no YouTube. Se você gostou, não deixa de dar o seu like. Não deixa de compartilhar com alguém que você imagina que precisa dessa informação. Então, nós estamos aqui chegando ao final do programa e eu gostaria de pedir ao doutor Pedro uma palavra final. Qual a palavra, como advogado da área, que você daria para trabalhador e empregador doméstico? Um conselho final. O conselho é, como eu disse aqui, seguir a lei como o que ela determina e é muito bom isso, porque hoje o avanço foi enorme. Certo. Hoje, tanto o empregado quanto o empregador já tem o direcionamento, é só seguir o que a legislação fala. Obedecer à lei. Obedecer à lei. Custa menos, né? Custa, no final das contas, fazer o certo vai te trazer mais benefícios e menos prejuízo financeiro. Então, seguir o que a lei fala e que isso vai tirar a pessoa de qualquer problema que tiver. Certo. E seguir a lei, estreita as relações, né? Melhora a relação com você, com o seu empregado, você com o seu patrão. Além do ganho financeiro, também tendo o ganho da relação interpessoal. Quando a pessoa se sente respeitada pela outra, sem dúvidas, isso é importante. vai gerar um clima melhor no ambiente de trabalho. Muito bem. Doutor Pedro, nós agradecemos muito a TV Manaim, a Igreja Cristã Maranata. Te agradece muito por esse tempo que você dedicou aqui, dando as suas instruções, dando uma contribuição de tudo aquilo que você já adquiriu como conhecimento. E nós agradecemos imensamente, esperamos uma outra oportunidade, voltarmos a conversar, né? E aceita a nossa gratidão por esse trabalho que você fez conosco aqui. Eu que agradeço, pastor, pela oportunidade de falar um pouco e passar conhecimento para quem está assistindo. Tá certo. E a você que acompanhou o nosso programa, nosso muito obrigado pela sua audiência, né? em nos acompanhar nesse programa. E nos despedimos desejando a você felicidade, alegria, um bom convívio familiar e até breve num próximo programa.